Você sempre ouviu dizer que Lúcifer é o nome do diabo, não é? Que antes de se tornar Satanás, ele era um anjo de luz, belo, poderoso, e que foi expulso do céu por sua rebelião. Essa história já foi contada e recontada em pregações, livros, filmes e até em músicas. Mas e se eu te dissesse que essa narrativa esconde uma verdade esquecida? E se o nome Lúcifer nunca teve nada a ver com o diabo? E se tudo isso começou por um simples erro de tradução que se espalhou como verdade por séculos, enganando milhões de pessoas ao redor do mundo? Neste vídeo, você vai descobrir como uma única palavra transformou o entendimento de gerações inteiras sobre quem é, de fato, o adversário mencionado na Bíblia. Prepare-se, porque a verdade que vamos revelar aqui pode abalar tudo o que você acreditava saber. Vamos voltar às origens, examinar o texto sagrado com cuidado e revelar o que realmente está escrito, sem mitos, sem exageros, apenas a verdade como ela é. E ao entender essa revelação, você vai enxergar o nome, Lúcifer, com outros olhos. Como Lúcifer virou sinônimo de diabo, tudo começou com um único versículo, Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Essa é a forma como esse versículo aparece na Vulgata Latina, uma tradução da Bíblia feita por Jerônimo no século IV. A palavra usada ali, Lucifer, em latim, significa literalmente portador da luz, ou estrela da manhã. Era um termo comum usado na época para se referir ao planeta Vênus, que brilha intensamente no céu antes do nascer do Sol. Ou seja, o termo não era um nome próprio, mas uma metáfora. E aqui está a raiz da confusão. Ao traduzir esse versículo com essa palavra poética, Jerônimo jamais imaginou que, séculos depois, as pessoas interpretariam Lúcifer como sendo o nome do diabo. E o problema se intensificou com o passar do tempo. As traduções em outras línguas mantiveram o termo como nome próprio, e pregações, ensinos e obras literárias começaram a usar Lúcifer como sinônimo de Satanás. Mas se voltarmos ao contexto de Isaías 14, percebemos algo revelador. O profeta não está falando de um ser espiritual. Ele está se referindo ao rei da Babilônia, uma figura histórica e humana, cuja queda foi comparada à de uma estrela que perde seu brilho. Era uma crítica poética e profética à arrogância de um governante terreno, e não a queda de um anjo celestial. É isso que muitos não percebem. O texto fala da Babilônia, não do céu. Ao observar isso, o cenário muda completamente. A ideia de Lúcifer como um anjo rebelde se dissolve, revelando-se como um conceito moldado mais pela tradição e pelo medo do que pela fidelidade ao texto bíblico. E quando essa confusão é esclarecida, começamos a enxergar como outras doutrinas e crenças também podem estar sendo influenciadas por erros antigos. O próximo passo agora é entender exatamente quem era essa figura mencionada por Isaías e por que ele foi comparado a uma estrela caída. O verdadeiro sentido de Isaías 14:12. Quem era, afinal, esse filho da alva mencionado por Isaías? Se o texto não está falando do diabo, de quem ele está falando? A resposta está no próprio capítulo 14 de Isaías. O profeta inicia o discurso com uma clara referência ao julgamento de Deus contra o rei da Babilônia, uma figura histórica real que governava com tirania e arrogância. A Babilônia, nesse período, era um império dominante e opressor, responsável por subjugar povos, inclusive Judá, o povo de Deus. Isaías escreve esse trecho como uma sátira poderosa, um poema de escárnio que celebra, de forma irônica, a queda de um rei que se achava invencível. O versículo 4 já deixa isso evidente. Tu entoarás este provérbio contra o rei da Babilônia. Ou seja, o destinatário da mensagem não é espiritual, é político. A expressão "como caíste do céu" é uma linguagem figurada,
comum na poesia hebraica, que representa a ruína de alguém que estava em uma posição de destaque. Filho da alva ou estrela da manhã é um símbolo da beleza e do brilho que aquele rei aparentava ter, até sua queda. É como dizer que ele era uma estrela em ascensão, mas caiu vergonhosamente. Não há nenhuma menção a Satanás. No contexto, nem ao diabo, nem a anjos caídos. O foco está em um governante humano, cuja arrogância foi punida por Deus. A interpretação que ligou esse personagem ao diabo foi uma construção posterior, alimentada mais por tradições medievais e teologias do medo do que pela leitura fiel do texto. Com isso, vemos como uma leitura fora de contexto pode gerar séculos de confusão. Isaías 14 não revela a biografia do diabo. Ele denuncia a soberba dos impérios humanos. Quando entendemos isso, também percebemos a importância de ler a Bíblia com atenção ao seu contexto histórico, literário e linguístico. Agora, para compreendermos como essa figura acabou sendo associada ao diabo, precisamos avançar para o capítulo seguinte e mergulhar na tradição que começou a construir essa identidade equivocada. O erro da Vulgata, como Lúcifer entrou na história. A associação entre Lúcifer e Satanás não veio da Bíblia. Ela foi construída aos poucos, ao longo de séculos, por influências culturais, literárias e religiosas. Essa confusão começou a tomar forma principalmente na Idade Média, um período em que a Igreja exercia forte controle sobre o conhecimento e a doutrina. Muitos dos que liam a Bíblia nessa época não tinham acesso ao hebraico ou ao grego, mas apenas à tradução latina, a Vulgata. Nela, a palavra Lucifer aparecia não como um título simbólico, mas como se fosse o nome de uma entidade. Isso criou espaço para interpretações alegóricas e teológicas que colocavam Lúcifer como o nome do anjo caído que virou Satanás. Essa ideia foi reforçada por escritores e teólogos medievais, como Tertuliano, Orígenes e, posteriormente, Agostinho, que associaram trechos distintos da Bíblia, como Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12, para formar uma narrativa linear sobre a queda de um anjo chamado Lúcifer. Mais tarde, a literatura fez questão de cimentar essa imagem no imaginário popular. Um dos marcos disso foi a obra Paraíso Perdido, de John Milton, publicada no século XVII. Nessa obra épica, Lúcifer é retratado como o arcanjo orgulhoso, que lidera uma rebelião contra Deus e é lançado do céu, tornando-se o próprio Satanás. Apesar de ser uma obra de ficção, muitos passaram a confundi-la com doutrina. A força dramática da narrativa conquistou a mente de pregadores, professores e artistas, que a reproduziram como se fosse verdade bíblica. Com o tempo, a cultura popular assumiu essa construção como um fato. Filmes, livros e até pregações usaram o nome Lúcifer como sinônimo de diabo, sem questionar a origem dessa ideia. O mito foi ganhando força, sustentado mais por tradição do que por escritura. E assim, uma metáfora poética usada para criticar um rei terreno foi transformada, ao longo dos séculos, em uma entidade espiritual que nunca existiu com esse nome. Entender isso não é apenas uma curiosidade teológica, é uma forma de libertar a fé de enganos históricos. Mas para saber o que a Bíblia realmente ensina sobre Satanás, precisamos ir ao próximo ponto. O que ela de fato diz sobre ele? A tradição cristã e a cultura, quando o mito se tornou doutrina. Quando nos afastamos das tradições e voltamos nossa atenção diretamente para as Escrituras, o retrato de Satanás que emerge é bem diferente daquele que a cultura popular construiu com base no mito de Lúcifer. Na Bíblia, Satanás é apresentado não como um ser com nome fixo e aparência definida, mas como um título ou função. O adversário, o acusador. A palavra Satanás deriva do
hebraico Satã, que significa exatamente isso, o opositor, aquele que resiste. Em livros como Jó, Zacarias e 1 Crônicas, Satanás aparece como uma figura que se opõe ao povo de Deus, mas ainda dentro de um papel que parece ter permissão para agir dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Ele não é um Deus do mal, nem tem autonomia absoluta. No Novo Testamento, essa figura ganha maior destaque, sendo mencionada como o tentador de Jesus no deserto, o inimigo das almas e o pai da mentira. Ele é descrito como aquele que cega o entendimento, desvia corações e busca destruir o que é de Deus. Mas mesmo aqui, seu nome nunca é Lúcifer. Nenhum apóstolo, nem mesmo Jesus, usaram esse termo. O diabo é chamado de Satanás, Belzebu, o maligno, o tentador, o acusador, mas nunca Lúcifer. Isso é um indício claro de que o nome jamais fez parte da doutrina bíblica original. Toda a construção do personagem Lúcifer como um nome pessoal veio depois, alimentada por traduções e tradições. Esse esclarecimento é essencial, porque nos mostra o perigo de formar doutrinas a partir de pedaços soltos da Bíblia, ou de interpretações moldadas pela cultura. Quando baseamos nossa fé em tradições não verificadas, corremos o risco de construir um entendimento que não corresponde à verdade revelada nas Escrituras. Saber quem é Satanás, de verdade, nos ajuda a entender como resisti-lo, como a Bíblia nos orienta. E mais do que isso, nos desafia a buscar um conhecimento mais profundo, que vai além das repetições e mergulha na verdade. A próxima pergunta, então, é inevitável. Se Lúcifer não é Satanás, quem é Lúcifer? Lúcifer é apenas uma palavra, não um nome. Lúcifer, na essência, nunca foi um nome próprio. A palavra tem origem no latim e significa literalmente portador da luz, ou aquele que traz luz. Era usada na antiguidade para descrever o planeta Vênus, quando surgia no céu antes do nascer do Sol, brilhando intensamente no horizonte. Era uma referência poética ao brilho da estrela da manhã. Essa imagem foi aproveitada pelos tradutores da Vulgata Latina, a tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo no século IV, quando se depararam com a expressão hebraica Helel ben Shachar, em Isaías 14:12. Em vez de manter uma tradução interpretativa como estrela da manhã ou filho da alva, Jerônimo optou por Lúcifer, palavra comum no vocabulário latino da época, sem qualquer conotação maligna. Vale destacar que essa palavra aparece em outros contextos antigos com significados completamente positivos. Na literatura clássica romana, por exemplo, Lúcifer era usado para falar do amanhecer ou da claridade que precede o dia. Mais curioso ainda, em 2 Pedro 1,19, a própria Bíblia usa a imagem da estrela da manhã para falar de Cristo. Em algumas traduções antigas, inclusive, o termo usado ali também era Lucifer, mas nesse caso, referindo-se a Jesus. Ou seja, a mesma palavra foi aplicada tanto ao Messias quanto erroneamente ao diabo. Isso mostra que o problema nunca esteve na palavra em si, mas na forma como ela foi interpretada ao longo do tempo. Portanto, dizer que Lúcifer é o nome do diabo é fruto de uma mistura de tradução imprecisa, interpretações fora de contexto e mitologias populares, que foram ganhando força na cultura religiosa. Lúcifer não é um ser, não é uma entidade espiritual, não é o rival de Deus. É apenas uma palavra que, quando compreendida em seu sentido original, fala de brilho, de luz, de beleza, não de maldade. O que começou como uma imagem poética de queda acabou se tornando um equívoco teológico que influenciou séculos de doutrinas, sermões e até mesmo decisões dogmáticas. E agora, ao entendermos isso, surge uma questão final. Por que é tão importante esclarecer esse erro? A importância de questionar interpretações populares.
A confusão entre Lúcifer e Satanás vai muito além de um simples erro de tradução. Ela carrega consequências profundas para a maneira como muitas pessoas enxergam o mundo espiritual, a Bíblia e até mesmo a natureza de Deus. Quando se ensina que Lúcifer é o nome do diabo, estamos atribuindo a ele uma identidade mítica que não está fundamentada nas Escrituras. Isso não só distorce a verdade bíblica, como também alimenta medos desnecessários, crenças infundadas e uma espiritualidade baseada mais em tradições humanas do que na revelação divina. É perigoso porque a fé passa a se sustentar em um alicerce falso. Ao invés de buscar o entendimento genuíno, muitos repetem frases, conceitos e nomes que não têm respaldo no texto original, criando um cristianismo baseado na cultura popular e não na palavra. Além disso, essa confusão tira o foco do que realmente importa. O diabo não precisa de um nome fantasioso para ser combatido. Ele age por meio da mentira, da acusação, da divisão e da tentação. E é exatamente isso que a Bíblia nos revela. Satanás é o pai da mentira, o enganador, aquele que se disfarça de anjo de luz. Ou seja, o verdadeiro perigo está na sutileza com que ele distorce a verdade, e não em um suposto nome que nem sequer lhe pertence. Quando damos tanta importância ao nome Lúcifer, acabamos nos distraindo da real estratégia do inimigo, que é nos afastar da verdade de Cristo e da centralidade da palavra. Por fim, essa confusão perpétua uma visão dualista do bem e do mal, como se Deus tivesse um rival à altura, um ex-anjo poderoso com nome próprio e quase divino. Mas Satanás não é igual a Deus em poder, autoridade ou glória. Ele é uma criatura caída, limitada, derrotada pela cruz e destinada ao juízo final. Saber disso é libertador. Nos tira do medo e nos coloca na verdade. E é justamente esse o papel de conteúdos como este: restaurar o entendimento, esclarecer os enganos e fortalecer a fé com base sólida e bíblica. Quando entendemos que Lúcifer não é o nome do diabo, nos libertamos de uma imagem distorcida e ganhamos espaço para enxergar o verdadeiro inimigo como a Bíblia o apresenta: o acusador, o enganador, o opositor do plano de Deus. Ao mesmo tempo, nos voltamos ao real protagonista da história, Cristo, que venceu o mal na cruz e nos chama a viver em verdade, discernimento e luz. E é essa luz que precisamos carregar: a do conhecimento bíblico, da fé esclarecida, da vida espiritual que não depende de mitos, mas da palavra viva e eficaz. Se essa mensagem te impactou, compartilhe com alguém. Comente aqui embaixo o que você achava sobre isso antes de assistir e como essa explicação te ajudou. Na tela final vão aparecer mais 2 vídeos do canal. Em um deles, você pode descobrir a verdade bíblica sobre onde mora o diabo. Será que ele governa o inferno como alguns acreditam? Assista esse vídeo e descubra. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe sempre e até o próximo vídeo.